E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. Exercícios e projetos do livro. Neste canal, como você sabe, você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E nesta série que eu fiquei muito motivado e inspirado para gravar, Histórias 4.0 na IoT, eu estou fazendo comparações de histórias que nós conhecemos com a importância da internet das coisas. A história de hoje é os 3 porquinhos na internet das coisas. Gustavo, 3 porquinhos, o que é que tem a ver 3 porquinhos com a internet das coisas? Porque você vai utilizar uma história infantil para um tema tão bom, para um tema tão técnico como internet das coisas. Vamos lá, não sei se você lembra, mas eu vou refrescar sua memória sobre a história dos 3 porquinhos, não é? Então, basicamente, você tem 3 porquinhos que a mãe mandou embora e aí eles tiveram que construir cada um suas casas, né? Então, o primeiro porquinho era muito preguiçoso, ele construiu a sua casa, né, ali com palha, com resto das árvores ali. O segundo porquinho, ele tinha um pouco mais de vontade e construiu a sua casa de madeira. E o terceiro porquinho, ele era esforçado, ele era trabalhador e ele construiu a sua casa com tijolos, né, com alvenaria, com cimento, ou seja, com fundamento, ou seja, mais resistente. Quando nós olhamos a história dos 3 porquinhos, eu sempre criticava, né, essa história. Aqui tem um porquinho mais esforçado, aqui tem um porquinho preguiçoso, e eu não olhava o todo. E é interessante que quando eu estava preparando esse conteúdo para você, eu tive um olhar além, eu tive uma sacada a mais nessa história, fazendo comparação com a internet das coisas. Se você para prestar atenção, depois que eles constroem cada um suas casas, vem um lobo mau, né? Nós sabemos, vem um lobo mau, e ele vai primeiro na casa que é construída de palha, né? E aí vem o vento e né, dá um sopro, né? O lobo dá um sopro naquela casa ali e derruba aquela casa de palha. Sabe o que o porquinho faz? Ele corre para a casa de madeira. O lobo faz a mesma coisa e derruba aquela casa de madeira. Aí os 2 porquinhos vão correndo para a casa mais resistente, a casa de alvenaria. Ele sopra e não consegue derrubar aquela casa. Sabe o que ele faz? Ele vai pela chaminé e entra, sendo que os porquinhos já espertos, né? Ele faz uma lareira e ali o lobo morre queimado. Qual é a lição da história com a internet das coisas que nós podemos tomar? Vamos lá. Primeira coisa, todos nós, né? O porquinho aí representa cada um de nós profissionais na internet das coisas. Representa você, maker, você que projeta com Arduino, com ESP32, com Raspberry Pi. Cada porquinho representa você que desenvolve os seus projetos. E cada casa representa a sua estrutura profissional, a sua carreira profissional, a sua competência de programação, a sua competência em desenvolver projetos. E é interessante que todos nós passamos pela fase dos 3 porquinhos. Todos nós passamos pela fase da casa de palha, da casa de madeira e da casa de alvenaria, de cimento, de tijolos. A diferença é que algumas pessoas, elas começam, né, construindo a casa de palha, mas elas não evoluem, elas ficam apenas na casa de palha. E algumas pessoas avançam para a casa de madeira, mas não evoluem para a casa de alvenaria. E se você olhar, muitas pessoas que entram nesse mundo de Arduino, no mundo da programação, no mundo da internet das coisas, começam ali, mas não se aprofundam, não se aprimoram, não buscam se aprofundar, não buscam se especializar. E a sua casinha fica de palha o tempo todo. Ele fica apenas copiando códigos da internet e a casa de palha. Na hora que o lobo vir, na hora que as oportunidades virem, na hora que vem uma pandemia, na hora que vem uma dificuldade global, na hora que ele é demitido, ele não consegue, não é, se sustentar. Na hora que vem um vento forte, a sua casa, a sua carreira profissional não consegue se sustentar. Por quê? Porque a sua casa é de palha, tá? Então, você pode até, Gustavo, mas eu estudei, eu já não só copio códigos, eu já faço adaptações no código, mas você não cria o código do zero. Então, se você só faz adaptação no seu código, a sua casinha, ela é de madeira.
Você só faz a adaptação, você pega um código aqui, junta com outro e não tem nenhum problema. Eu passei por essa jornada, eu passei pela casa de palha, eu passei pela casa de madeira e hoje eu posso dizer que eu estou na casa de alvenaria sem nenhum problema, não é? Já são mais de 7 anos projetando, então é uma jornada. Não sei qual é a fase que você está, mas você precisa avançar. Você precisa se aprofundar, você precisa se especializar, você precisa estudar linguagens de programação, mas você precisa cada vez mais desenvolver projetos. E você se aprimora, a sua casinha ela vai ficando mais resistente à medida que você vai desenvolvendo projetos de internet das coisas, de inteligência artificial e de robótica. Não é você estudando uma bagagem, pegando um livro bem grosso de programação e achando que fazendo assim você simplesmente vai estar modificando a sua casa de palha para uma casa de alvenaria. Não, você precisa desenvolver projetos. Projetos é a forma mais eficiente de aprender programação. Projetos é a forma mais eficiente de você desenvolver suas habilidades, desenvolver suas competências. Você precisa desenvolver projetos de internet das coisas, de inteligência artificial e robótica. É o projeto que faz a sua casa ser de palha até a sua casa ser de alvenaria. Sendo que tem uma segunda lição que eu tive a sacada aí dentro dessa historinha. Sabe qual é a segunda lição? Se você prestar atenção, nenhum porquinho morreu, nenhum porquinho foi devorado pelo lobo mau. Sabe por quê? Porque os porquinhos eles se conheciam. Apesar de estar em casas diferentes, estarem em fases diferentes, eles conheciam cada um. Eles sabiam onde recorrer, onde buscar ajuda caso precisassem. Eles não foram soberbos quando estavam em dificuldade, quando estavam precisando. Eles estavam em comunidade. Então o que eu quero dizer a você é que você precisa estar inserido dentro desse mundo da internet das coisas. Você precisa estar inserido em uma comunidade. Aqui, por exemplo, no meu canal do YouTube, é uma comunidade. Você pode chegar, pode perguntar. Eu tenho grupos no WhatsApp, eu tenho eventos como Workshop Maker 4.0, eu tenho curso online. Enfim, você não pode ficar sozinho. Você precisa estar perto das pessoas que vão lhe ajudar no momento de dificuldade. Porque dependendo da dificuldade, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar recorrer à ajuda. Você não vai conseguir vencer sozinho. Por quê? Porque depende da fase que você está. Nesse exato momento que eu estou falando, a sua casa pode ser de palha, pode ser de madeira, pode ser de alvenaria. E dependendo da fase que você está, as pessoas, nós vamos lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar. Então você precisa, de fato, estar inserido na comunidade da internet das coisas. E aí, a sua casa é de palha? E aí, qual é a estrutura profissional sua da programação? Qual é a sua estrutura, o seu portfólio de projetos? É de palha? É de madeira? É de alvenaria? E aí, gostou do vídeo? Você está inserido em uma comunidade ou não? Você tem a quem recorrer caso você precise de ajuda ou não? E aí, gostou? Curta esse vídeo, comenta, fala o que você achou, compartilha com seus amigos e vamos lá. Se você está iniciando a sua vida aí de projeto, se você está iniciando a sua vida na programação, a sua casa de palha, mas ela não vai ser assim para sempre, porque eu vou te ajudar a sua casa ser uma casa de alvenaria. Você vai ser um profissional topado, um maker que sabe desenvolver projetos, assistente de voz, central residencial, robô com inteligência artificial, casa conectada, estufa inteligente, enfim, são vários projetos que eu posso te ajudar a fazer. Abraços.